Pois é, quando eu falo que o Brasil é uma ditadura, uma das grandes características da ditadura é destruir todos os direitos e garantias fundamentais. O mais grave é a liberdade de expressão e a propriedade. São esses os mais atacados dentro desse regime de exceção. Liberdade de expressão, propriedade privada e, claro, o direito à legítima defesa. No Brasil todo, em especial aqui no meu estado, no Mato Grosso do Sul, nós estamos vivendo uma onda de invasão de propriedade privada, especialmente propriedades rurais, onde supostos indígenas estão atacando proprietários rurais, invadindo fazendas e destruindo, pondo fogo, atirando, ameaçando matar, estuprando mulheres, matar crianças, cometendo uma série de crimes. E eu tive lá, isso foi algumas semanas atrás, antes de eu passar pelo meu procedimento cirúrgico, eu estava lá, fui até Douradina, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, para presenciar o que estava acontecendo, e uma das áreas que eu estava, a família estava sendo ameaçada de ser assassinada pelos supostos invasores, os supostos indígenas de mentirinha, muitos de outros países lindeiros aqui do Brasil, vizinhos, que vêm para causar o terror aqui e se fantasiar de indígena, cometendo inúmeras atrocidades. Desde o crime propriamente dito da invasão, do esbulho, mas também crime de dano, crime de furto, crimes ambientais dos mais diversos tipos, atearam fogo e fizeram uma série de barbaridades. A gente conseguiu filmar o pessoal armado e tudo e tal. Mas isso não é pior. O mais assustador é que eu constatei que a Força Nacional estava lá para proteger os invasores. Isso, e fiz essa denúncia, porque eles estavam lá para proteger os invasores. Por conta disso, a gente tomou várias providências, além de convocações, representações do Ministério Público e outros elementos que a gente podia fazer. Tudo que estava dentro dos limites da legalidade que dava para ser feito, nós fizemos. Mas não foi só isso. Durante o período que eu estava lá, a gente foi até uma fazenda porque a família estava sendo ameaçada de morte e eles não tinham como se defender. Na noite anterior, tinham cercado a casa, feito barulho a noite toda, ameaçando essas pessoas. E na noite seguinte a gente passou a noite lá para tentar ajudar, para tentar levar proteção para essas pessoas. Depois até a polícia acabou chegando e a situação acalmou um pouco. A polícia estadual, tá? Por quê? Porque a Força Nacional que estava lá estava para proteger os invasores. Isso ficou muito nítido. Depois disso eu passei pelo meu procedimento cirúrgico e não consegui mais sair daqui. Mas a situação foi só se agravando e só piorando, mesmo que dentro desse período tenha saído uma decisão da Justiça para a reintegração da posse e para que cesse essa invasão. E independente de qualquer direito que eles aleguem, ninguém no Brasil tem o direito de invadir e tomar o que é dos outros na mão grande. O pessoal fala que são direitos originários, que por eles serem indígenas, eles têm o direito sobre a terra. Tudo bem, eu não vou discutir isso aí. Isso é uma outra discussão, isso é um outro ponto, não vou entrar em questão de marco temporal. A questão é simplesmente o seguinte: ou se vive dentro do Estado Democrático de Direito, onde você tem que se submeter às leis, ao império da lei, ou isso vira uma barbárie. E aí é cada um por si e quem pode mais chora menos. Esse pessoal está perpetrando violência reiteradas vezes e as instituições que deveriam estar defendendo as pessoas e o cumprimento da lei está, na verdade, defendendo criminosos e o cometimento de crimes. Mas a situação só piora. Dias atrás, ainda essa semana agora, uns 2, 3 dias atrás, houve um novo avanço da invasão e o pior, nós temos imagens que o representante do Ministério Público Federal, um membro do Ministério Público Federal, estava lá no momento em que houve esse avanço da invasão, ou seja, ele, do mesmo jeito que eles estão falando que eu estava participando de um movimento de desforço imediato na recuperação da posse daquela propriedade, e eu estava lá e foi feito esse movimento de desforço imediato, e ele só não foi concluído porque a Força Nacional entrou no meio ali e impediu que se concluísse o desforço imediato, e isso sem machucar ninguém, tá? Eles acusam de eu estar lá. Um membro do Ministério Público Federal estava durante um movimento de invasão de propriedade ali no meio dos invasores, acompanhado da Força Nacional. Tudo isso já é absurdo, parece absurdo e assustador, porque você vê que esse desgoverno não só dá o apoio ideológico para cometimento de crimes, mas a gente está vendo o apoio logístico. Porque os produtores rurais, quando foram implementar novamente o desforço imediato em outras situações, no momento que eu não estava lá, a Força Nacional desferiu tiros de bala de borracha e outros implementos, eu não sei quais usaram, porque o único que eu tenho prova é de bala de borracha dos próprios produtores. Eu recebi imagens de produtor
que teve a sua área invadida, que estava com marca de tiro de bala de borracha. E eu falei que eles só não sofreram isso aí na primeira incursão, quando exerceram o desforço imediato, porque eu estava lá. E isso se comprovou verdadeiro. Quando houve novamente isso aí, eles foram realizar o desforço imediato, houve esse enfrentamento da própria Força Nacional às vítimas. As vítimas, presta bem atenção no que eu estou falando, as vítimas, a polícia, a Força Nacional, não a polícia, porque a polícia aqui do meu estado, e a polícia do meu estado não está participando disso, muito pelo contrário, quando teve lá deu suporte para as vítimas, mas a Força Nacional rechaçou as vítimas, com um membro do Ministério Público Federal junto. Isso já parece absurdo, isso já é assustador, e só o fato da gente denunciar isso já mostra que a gente está num regime de exceção, porque as instituições que deveriam cuidar do cumprimento da lei, do império da lei, na verdade, estão protegendo e dando suporte a atos criminosos na total ocorrência do crime. Quando eu estive lá, eu falei, isso aqui é crime. O crime está acontecendo. Essas pessoas têm que ser presas. Eu dei voz de prisão, eles se recusaram a cumprir. Olha a gravidade da situação. E pior que isso, além de se omitirem no cumprimento da obrigação de realizar a prisão de criminosos num crime que está acontecendo ali naquele momento, isso ficou ainda mais grave porque quando eles cometeram o crime de novo, pessoas ligadas ao estamento burocrático, ao aparelho estatal, que deveria defender o tal do Estado Democrático de Direito, não, estavam lá para dar guarida aos criminosos, durante uma ação criminosa. Tanto a Força Nacional, representante da FUNAI, e o mais absurdo, um membro do Ministério Público Federal. Só isso já deveria ser assustador. Mas eu tomei conhecimento hoje que não só, presta bem atenção, não só eles estão fazendo isso, como eles não têm mais vergonha de esconder, estão declarando isso aos quatro cantos. A tal da ministra dos povos originários, ou não, nem sei como é que chama essa pasta, declarou na imprensa que a ministra anuncia que 65 agentes da Força Nacional vão proteger indígenas em área de conflito. Representantes dos fazendeiros devem conversar com a ministra que já ouviu os indígenas da presente área. Ou seja, eles confessam. E aí o que aconteceu? Foram lá atuar politicamente, eu não sei por que cargas d'água, o TRF suspendeu o despejo dos invasores. Suspenderam o despejo dos invasores e logo depois que a decisão foi suspensa, as invasões aumentaram. E como eu disse a vocês, agora a ministra abertamente reconhece que a Força Nacional está vindo para cá para proteger os criminosos, os sujeitos que estão cometendo crime. Olha o nível do absurdo que a gente está. A gente está num país em que as instituições de segurança estão sendo usadas para corroborar com a prática de um delito ativo no momento da execução do delito. Se já era grave o que estava acontecendo, agora se torna ainda mais grave porque há a confissão de uma ministra de Estado ligada ao governo federal, evidentemente, reconhecendo o uso político da Força Nacional para, presta bem atenção, dar guarida e suporte a um crime que está acontecendo, que é o crime de invasão, de depredação, de furto, de dano, de incêndio e mais uma porrada. Lesão corporal e mais ameaça e mais... tem até tentativa de homicídio dentro desse bolo aí. Olha a gravidade da situação. Por essa razão, dentre várias outras providências, a gente entrou com o PDL, porque a Força Nacional foi instituída por um decreto, para que a Força Nacional deixe de existir. Nada contra os indivíduos que fazem parte da Força Nacional. Conheço várias pessoas que são soldados que estão dentro da Força Nacional e são pessoas extremamente íntegras. Mas nós estamos vivendo um momento em que o governo federal está usando politicamente a Força Nacional para proteger marginais e dar suporte na realização de um ato criminoso. Isso é um tremendo absurdo. Por isso, semana que vem, voltam as sessões em Brasília. Nós estaremos lá pedindo a coleta de assinaturas, tentando sensibilizar os parlamentares, porque se a Força Nacional é para existir como uma guarda bolivariana desse descondenado, cachaceiro, que está destruindo o Brasil, destruindo a liberdade de expressão, destruindo o direito à legítima defesa, destruindo o direito à propriedade privada, ela não pode existir. Se foi feita para ser usada dessa forma, e pelo jeito foi... E pior que isso, eles queriam fazer a centralização de todas as polícias do Brasil no governo federal para justamente se valer dela como uma guarda pretoriana.
o exército bolivariano, isso não pode ser admitido em hipótese alguma. Nós não vivemos numa ordem natural das coisas, nós estamos vivendo numa distopia absurda, onde as instituições, repito, que deveriam estar ali para coibir delinquentes, para impedir que o crime fosse cometido, estão protegendo marginais. Agora, durmam com um barulho desse, com a confissão da ministra dos povos originários, que veio aqui no meu estado para anunciar que está mandando um reforço de 65 homens da Força Nacional para proteger os invasores. E pelo que nós já vimos, e temos imagens para provar, durante as invasões. Então estão reforçando o efetivo da Força Nacional aqui no meu estado para que esse efetivo participe dando guarida e suporte aos invasores durante as invasões. Isso nós não vamos admitir e usaremos todas as medidas possíveis para impedir que isso se concretize. A situação é tão grave que mesmo enfermo, mesmo sem condição de falar, eu gravei um vídeo explicando o seu direito ao desforço imediato, o seu direito a tirar com a força proporcional os invasores da sua propriedade. E eu repito a todo proprietário de área e todo aquele que está no campo produzindo: não permita que esses marginais adentrem ao seu imóvel. Não permita que esses marginais permaneçam no seu imóvel rural. Porque, ao que parece, o Estado brasileiro está contra você, produtor rural. Ao que parece, não. O Estado brasileiro está contra o agro, o Estado brasileiro está contra você, produtor rural. Como eu já disse reiteradas vezes, o único projeto de governo desse desgoverno, do descondenado, é exclusivamente se vingar daqueles que botaram ele na cadeia, aí são todos os brasileiros de bem, destruir todos aqueles que eles identificam como apoiadores do Bolsonaro, aí entra o agro, atiradores, e, claro, favorecer os seus cupinchas e os seus pelegos e os seus puxa-sacos, de todas as formas que vocês podem imaginar, quebrando, destruindo e achincalhando com o nosso país. Nós vamos lutar até o fim, não vamos permitir isso aí. Dentro de tudo que for possível e imaginável para combater essas atrocidades, nós lutaremos até o final. Deus abençoe vocês e tenha piedade desse país. Forte abraço.